Estou aqui com vocês. Ei, gente, boa noite. Eu sou Ludmila Porto, quem não me conhece, sou atriz e produtora cultural da Portal Produtora Cultural, aqui de Vitória, Espírito Santo. Hoje vamos conversar com Lucimar Costa. Olha, Lueva já entrou, Luana. Vamos conversar com Lucimar Costa, ele que é diretor, ator, artista lá de Cachoeiro de Itapemirim, ativista cultural também, um amigo de longas datas. Vamos conversar com ele, estou esperando vocês chegarem aqui. Quem tiver perguntas, vai fazendo pra gente, para poder a gente fazer para ele. Estou convidando um monte de gente aqui para assistir a nossa live de hoje, hein? Cadê? Já chegou? Breno chegou aqui já. Ei, Breno! Lucimar chegou agora. Já vou chamar o Lucimar porque ele me contou que tem 20 histórias que ele separou. Gente, 20 histórias. Não vai dar tempo, não. Mas tem muito mais que isso, porque ali é muita bagagem de tempo, de carreira, não tem, Lu? Oh, só Jesus e Cristo na causa. Só que eu te conheço deve ter o quê? Uns 20 anos. Tem. Isso eu acho que, na verdade, exatamente a metade do meu tempo de estrada. Nossa, que delícia. Conta pra gente um pouquinho, então. Boa noite, lógico, não falei nem boa noite com você. Conta pra gente um pouquinho da sua carreira, pra gente, quem não conhece você, e a gente ficar registrado aqui na nossa live, sua carreira. Conta um pouquinho pra gente. Eu comecei com 8 anos de idade, em 1979, e desde então não parei mais. Estou desde então, né, na estrada, trabalhando. Sempre com o Grupo Ela de Teatro, que é o grupo de teatro que a gente fundou em 92, que funciona, graças a Deus, até hoje, nas atividades. Depois, dando aula de artes em escolas particulares e públicas, eu fundei vários outros grupos de teatro. Desde 96, dando oficinas de teatro. Já muita gente pela minha mão, graças a Deus. Travou? Não é possível. Não é Anos eu... eu ouvi. Tô ouvindo agora, tô ouvindo. Então, passou muita gente pelas minhas mãos, né, formados em faculdades, faculdades de artes cênicas, e desde 94 eu trabalho na Prefeitura de Cachoeiro, desde 2008 como efetivo da Secretaria de Cultura, né, realizando vários projetos aí. Ei. Oi, voltou. Oi. Então, sim. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que começou com 9 anos? 8. Mas por que começou novinho assim? Tem alguém na família que já é artista? Não, ninguém. Mas o que aconteceu, aí que a gente vê a importância de um professor, de uma sensibilidade artística numa escola. Né? Com 8 anos, eu estava no primeiro ano do ensino fundamental, a professora Dona Regina, ela tinha um formato de todo encerramento de bimestre, trimestre, eu não lembro mais naquela época o que era, né, mas naquele módulo, ela fazia, na parte de humanas, ela montava uma peça de teatro. Na parte de exatas, ela fazia uma Olimpíada. E ela deu aula para mim no primeiro ano e no segundo ano. Então eu passei 2 anos fazendo peça de teatro com a Dona Regina. E aí me apaixonei.
eu frequentava o grupo frequentava uma igreja católica aqui no bairro, e também tinha um grupo jovem, o grupo Jonastre, que fazia muito anos para entrar nesse grupo de jovens da igreja e fazer o teatro. Então, desde os 8 anos, comecei a fazer, nunca mais parei. Ai, que delícia! Realmente, professor, a escola é muito importante. E vem cá, as histórias você tem 20 histórias para me contar mesmo? Desde que vocês me convidaram, eu comecei a pensar o que eu poderia contar para vocês. E aí eu fiz um apanhado de tudo isso que eu vivi ao longo desses 40 anos. Né? Esse ano está fazendo 40 anos que eu trabalho, que eu conheci o teatro. Os grupos que eu passei, as peças que eu montei, os festivais que eu frequentei. E aí, em cima disso, eu fui vendo que coisas legais, interessantes que eu vivi nesse período todo. E aí eu fiz uma relaçãozinha, peguei 20 historinhas, que são que eu acho que tem algumas coisas legais que podem ser contadas nesse encontro. Então conta pra gente, vamos começar. Então, vamos começar do início. Primeira peça de teatro, lá em 79. E aí as pessoas contam aquela história. Eu vou fazer teatro, eu vou começar, eu vou ser uma pedra, eu vou ser uma árvore. Tá certo. Eu comecei fazendo uma árvore. Foi o meu primeiro papel. Eu sempre fui muito magro e alto. Eu tenho 1,80 m. Né? Então, desde pequenininho, sempre fui assim. E o meu primeiro papel foi um coqueiro. Era uma peça que fala de meio ambiente. E ela tinha várias árvores. Eu era o mais magro e o mais comprido. Fiquei com o personagem do coqueiro. E assim eu comecei no teatro, fazendo uma árvore. Que chique, é muito fantástico contar as histórias que foi uma árvore. É sim. Né? Vamos lá. Aí depois eu fui pulando essa parte da escola. Eu entrei nesse grupo de teatro da igreja, nesse grupo de jovens da igreja, que já fazia um trabalho muito grande aqui na cidade de teatro. E eles tinham também um projeto muito grande com a vida, paixão e morte de Jesus Cristo, que era encenada ao ar livre. Essa temos fazendo daqui a pouco. Mas com eles eu fui assistir, alguns deles, eu fui assistir uma peça de teatro. Foi o primeiro espetáculo que eu vi dentro de um espaço cênico, do local mesmo de teatro. E era a peça Um Grito Parado no Ar. E foi o meu maior impacto que eu tive assim, no início da minha vida, porque foi a primeira vez que eu vi um nu ao vivo, assim, com 14 anos de idade, 1985. A atriz em cima da mesa, ela fica em pé, levanta assim, tira a roupa e fica nu. E aí, né, dá aquele abalo na pessoa. Impacto, assim, Então, foi esse foi o primeiro impacto que eu tive na minha vida teatral. Interessante. Isso. E aí, em 86, já com 15 anos, fazendo parte desse grupo de teatro que montava essa Paixão de Cristo. Era um espetáculo fantástico. Nós tínhamos uma média de 500 pessoas envolvidas, entre atores principais e figurantes. Era numa fazenda, tinha um riacho que cortava a fazenda. Todo o cenário, o elenco ficava de um lado do riacho, o público do outro lado do riacho. Tinha uma média de 1h45 de apresentação. Nós gravávamos todo o espetáculo no estúdio e nós dublávamos, porque era uma distância muito longa, né? Não tinha como. No final, aí terminou, e esse processo terminou mais ou menos em 89, eu acho que foi a última apresentação que nós fizemos, nós realizamos. E um ano, esse mais ou menos em 86, teve uma curiosidade muito grande. Depois que Jesus é preso no Monte das Oliveiras pelos guardas, né, e eles levam os soldados para o Palácio de Pilatos, nós tínhamos um palácio de 2 andares, todo feito de madeira, uma média de 90 metros quadrados,
É uma coisa fantástica, assim. Então tinha um período que Jesus chegava e ia mudar a roupa, né, botar aquele sangue, a coroa de espinhos. Quando foi botar o sangue, cadê o sangue? Não estava o sangue. E aí lembraram que o sangue tinha ficado na igreja. A igreja ficava lá no centro do bairro, 2 quilômetros depois da gente estar. E a gente lembra de um dos atores que saiu correndo pasto afora, passando no meio da cerca de arame farpado, correndo até a igreja para pegar o sangue, para trazer, para botar no ator de Jesus Cristo para ele entrar em cena. Foi uma coisa louca. Isso virou uma piada entre a gente, aquela cena do ator correndo pasto afora para buscar o sangue. Quase que ele joga o sangue dele, né? Que teve que ser machucado no caminho. É isso mesmo. Foi uma cenas maravilhosas que a gente lembra desse espetáculo. Até o Maurício Silva está produzindo um livro falando da história do teatro, período 70, 80. Vai ter uma foto desse castelo no livro do Maurício Silva. Esse espetáculo não acontece mais? Não, porque ele ficou um espetáculo muito grande, era absolutamente caro e não tinha como manter. E hoje também, na verdade, essa fazenda onde aconteceu o espetáculo virou um bairro. O córrego virou um valão de poluição e é impossível fazer. Entendi. Bem difícil. Mas valeu a história. Claro que valeu muito. Bom, uma outra historinha, essa aconteceu em 1990. Essa foi uma historinha bem constrangedora para mim e para um amigo. Eu estava dirigindo, montando um espetáculo com os amigos, eram todos amigos. Um espetáculo que falava sobre drogas na juventude. E os jovens que eram pegos com drogas, eles eram presos. E essa história acontecia na prisão. Uhum. Eu estava montando a cena na hora que um filhinho de papai, um personagem, é preso junto com os outros meninos, os outros rapazes. E esses rapazes já estavam presos, vão lá e vão roubar a roupa desse filhinho de papai. Pegar a jaqueta, tênis, essas coisas assim. Ele tinha sido preso. E na cena tinha uma marcação que um deles colocava a mão da jaqueta do filhinho de papai e encontrava um cigarro de maconha. E ele falava, encontrei a maconha, sei o que. E eles não conseguiam fazer a cena direito. Não conseguiam. Eu explicava, eles não faziam direito. Aí eu tive que ir para lá fazer a cena para eles verem. Então, eles não eram atores, eles eram amigos que estavam montando a peça comigo. Uhum. Aí eu fui fazer a cena. Aí jogaram o rapaz lá, aí eu baixei, peguei a jaqueta, enfiei a mão dentro do bolso, puxei. Quando eu puxei, o que veio na minha mão? Um cigarro de maconha de verdade. Gente, não estava na cena ainda, né? Era um cigarro de verdade. Eu não percebi também que era. Eu peguei, puxei e falei, um cigarro de maconha! Aí ficou Aí ele pegou, falou assim, não, esse cigarro é meu, me dá aqui, pegou tu. E aí continuamos. Na hora, ficou aquele clima, aquela situação, mas ninguém falou nada. Aí depois, ficou um tempinho sem a gente ver esse colega, e aí eu fiquei sabendo que era de verdade um cigarro de maconha naquela hora. E ele estava com muita vergonha do grupo, das pessoas, e ele estava dando um tempo. Depois ele voltou, a gente continua amigos até hoje, um cara super bem. Coisa de jovem, de adolescente, né? Mas, assim, na hora... Deve ter sido uma reação bem realista dele, né? Foi uma história tensa.
Nossa, existem várias histórias tensas por aí. Foi sim. Bom, vou contar uma outra historinha agora. Aconteceu em 93. Essa envolve, tem uma pessoa aí de Vitória. Posso dizer que é o Renato Saldino, né, grande diretor do nosso estado, Renato Saldino. Não que a história não aconteceu diretamente com ele, mas ele estava envolvido num processo que era um festival da TV Cachoeiro. Antes de ser TV Gazeta Sul, ela era TV Cachoeiro. Uhum. A TV Cachoeiro fez vários festivais de teatro aqui no sul do estado. Ela fez aqui em Cachoeiro, fez em Castelo, fez em Mimoso do Sul. Até no festival em 92, em Castelo, foi quando eu pisei pela primeira vez num palco de teatro de verdade, que nesse período tinha um teatro. O último teatro da cidade tinha sido fechado, que era o Teatro Broadway, e o Rubem Braga não tinha inaugurado ainda. Então eu acabei estreando oficialmente num palco de Castelo. Aí em 93 nós estávamos nesse Festival Teatro TV Gazeta, lá em TV Cachoeiro, lá em Mimoso. O Renato Saldino era um dos jurados desse festival. E a gente participou com o espetáculo A Bela e a Fera, uma das nossas grandes loucuras do nosso grupo de teatro, um espetáculo que tinha em média 30 pessoas no elenco, 30 pessoas. Eram 4 cenários, 3 cenários de painéis, e o último cenário, que era o Castelo da Fera, que também era de madeiras, 2 andares, uma varanda, uma padaria no meio, central no meio, uma coisa louca. E aí a gente participou com esse espetáculo lá no festival em Mimoso. E a gente foi bombardeado pelos jurados depois, porque o espetáculo tinha muito brilho, muito cetim, muito colorido, um visual muito forte, as pessoas muito maquiadas, e a gente ficou assim, muito triste com tudo aquilo, porque era um trabalho fantástico, nós tínhamos gasto um dinheiro violento para montar tudo aquilo, um espetáculo musical, a gente cantava ao vivo, era uma coisa linda, e a gente foi assim, muito bombardeado com isso, né? Até porque era uma fantasia, era um espetáculo, era um musical infantil, você não ia botar cetim, não ia botar brilho, né? Falaram até do batom vermelho que uma das atrizes usava, porque não podia, era vermelho demais, estava chamando muita atenção, a boca dela chamava muita atenção quando ela cantava. Vê se pode uma coisa dessa. E nós, muitos jovens, né? E eu tenho a impressão de que esse tipo de comentário que a gente escuta quando a gente está começando, a gente vai criando uma vida e a gente vai ficando mais leve quando tem que criticar os outros, ou quando tem que analisar trabalho, ser parecerista. A gente vai ficando mais leve, porque a gente já passou por coisas parecidas, né? Claro, a gente veio de ônibus, o elenco todo num ônibus só, que carregava a gente, e a gente veio muito triste, a gente chorava dentro do ônibus, muito adolescentes, né? Aquela coisa toda, a gente chorava, e ainda tivemos que trazer um dos jurados no ônibus com a gente até Cachoeiro. Tinha que dar uma carona para ele. Muito louco isso. Esse festival foi muito engraçado porque nós ficamos hospedados no campo de futebol de Mimoso. Ficamos, no final de semana, a gente ficou no vestiário do campo. Os meninos no vestiário masculino, as meninas no feminino. A gente ficou, porque era um grupo muito grande, né? 30 e tantas pessoas, então, né, só ali. E numa noite teve uma tempestade enorme e caiu um raio no campo e acabou a energia. E a gente... Gente, que loucura! Um monte de adolescente! Adolescente, essa história de Mimoso, essa passagem do Festival de Mimoso, foi lá que a gente conheceu o Renato Saldino. Eu conheci o Renato lá.
que depois virou um grande amigo, um queridíssimo. Uma pena que a gente nunca conseguiu montar um espetáculo juntos, mas é um grande amigo, gosto muito do Renato. Mas essa passagem, hoje, ela é muito engraçada, mas no dia foi muito triste pra gente. Mas você sabe que é só um ponto de vista deles, né? A gente depois consegue analisar e fala, gente, é um ponto de vista, nem todo mundo vai gostar. Não mudamos nem um centímetro do espetáculo. É isso aí. Ele existiu, se eu não me engano, até 2003, 2005. É um espetáculo que a gente trabalhou mais de 10 anos. Então, a gente nunca mudou. Porque é um musical infantil. Não tem como tirar o brilho dele. Não tem lógica isso. Né? É verdade. Esse mesmo espetáculo, eu tenho 3 histórias dele, na verdade, para contar. Esse Mimoso. Deve ter sido lindo. Tem gravado? Oi? Tem gravado esse espetáculo? Tem. Deve ser lindo esse espetáculo. Ele é muito show. A gente, quando estava apresentando aqui em Cachoeiro, ainda em 94, a gente apresentava no auditório de uma escola particular, o SIAC aqui da cidade. Nós ficamos uns 6, 7 anos apresentando nesse auditório, porque não tinha espaço cultural. Não tinha teatro municipal. E aí, a gente apresentando, nós colocamos umas roldanas presas nas paredes laterais do palco para fixar os painéis, os 3 painéis. Atrás dos painéis ficava o Castelo da Fera. E um dia apresentando, eu acho que quando nós estávamos no segundo painel, na cena que usava o segundo painel, as roldanas de um lado caíram. E os painéis desceram os painéis, e aquele monte de gente cantando música ao vivo, aquela coisa toda. E aí eu lembro que eu mais 2 amigos, que só entrávamos na cena do castelo, porque eu fazia fera, só entrava quando chegava no castelo. A gente subiu no segundo andar do castelo, seguramos as cordas com os painéis, e eu fiquei segurando assim, com a boca, com as 2 mãos, para poder aguentar o peso, até terminar a cena, para tirar os painéis, para entrar no castelo. E aquilo foi nós terminamos a última música, o coral final do filme da história da Bela e a Fera, nós cantamos também chorando, porque passar aquele sufoco, segurar toda aquela cena, segurando no dente o cenário, foi tenso também. Nossa, gente, que loucura! Realmente, nossa, é amor mesmo. Amor. Deixa eu pular aqui, já que eu tô falando da Bela e a Fera, deixa eu pular para outra história dela. Deixa eu ver aqui onde é que tá, que ano que é. É porque eu fui organizando por ano. Nossa, muito organizado. Produtor tem que ser assim, tem que ter organização e planejamento. Não achei que não. Bom, depois eu acho aqui. Tá. Agora, em 96, tem uma história muito engraçada. Hoje ela é engraçada. Eu até pedi à minha amiga que passou por essa situação, perguntou se eu podia contar. Aí ela disse, eu não vou falar nome, não. Então pode, vai falar nome, pode. Em 96, nós fomos apresentar em Marataízes, cidade vizinha aqui, né, de Cachoeiro, litorâneo. Nós apresentávamos no Yacht Club, que hoje nem existe mais, né, já caiu tudo, mas eu tive a oportunidade de apresentar lá quando o espaço ainda funcionava legal. E aí, o pessoal ainda era de menor, né, tinha muitos jovens de menores, né, no espetáculo que saía com a gente. E um pai dessa amiga pediu para o outro diretor, o primeiro diretor do grupo, ela é o Evaldo Batista. Aí depois eu fiquei junto, né, me tornei o diretor depois, antes eu era só o ajudante do Evaldo Batista. Aí ele pediu ao Evaldo que Evaldo fizesse um documento e assinasse, garantindo que a filha dele voltasse virgem da viagem para Marataízes. Gente! Que
doideira! 96! Que loucura! Agora, de coração, até esqueci de perguntar à minha amiga se foi feito realmente o documento ou não. Mas essa também é uma história que a gente sempre comenta nos nossos encontros, quando junta a turma do teatro, do nosso grupo, né, do nosso teatro, sobre essa história, porque isso ficou assim, isso foi terrível. Como é que você assina um documento garantindo que uma moça vai voltar virgem de uma viagem? Não, e de uma tremenda indelicadeza e machismo que, nossa, totalmente fora do... Essa história não aconteceu quando eles estavam montando a Bela e a Fera, não. Aconteceu quando eles estavam apresentando a Pequena Sereia. Uhum. Na verdade, pais do pessoal dessa peça eram terríveis. Eu falei nessa peça... Nessa época, né, na década de 90, eu era novinho, ainda era bem bonitinho. Então, eu geralmente fazia os príncipes. Né, fazia muito príncipe. Aí eu fazia o príncipe da sereia. E aí, contracenando com uma atriz, uma cena romântica que tinha lá, né, a mãe da atriz achou que eu tinha me apaixonado pela menina e estava fazendo a cabeça dela para que nós namorássemos, porque eu estava apaixonado por ela. Mas não tinha nada a ver, era só a cena romântica. Gente, imagina você. Que coisa! Histórias de teatro. História do teatro. História do teatro. Oh, Deus do céu. Mas os pais não é fácil quando a gente trabalha com jovens, né, com adolescentes. A gente passa cada uma com os pais, né? Impressionante. É verdade. Né? Aí, já dando um salto para 2000 eu tenho... Pinheiro, tá falando que deu uma briga isso. Oi? Adriana? Adriana falou que deu uma briga isso. A Adriana ela é do grupo, ela tá desde o início, desde a fundação em 92. Essas histórias. Então ela conhece bem, Adriana. Pode começar a entregar aqui as histórias. Conhece sim, exatamente. Já em 2000, foi em 29 de abril de 2000, inaugurou o Teatro Municipal Rubem Braga. Né? Aí, o grupo foi o grupo que participou da inauguração do teatro. Né? Na noite de inauguração, nós fizemos uma apresentação no palco do teatro. Fomos realmente o primeiro a apresentar no teatro do Palco Municipal de Cachoeira. E aí, a gente lá apresentando, foi escolhido um texto bem sério, um texto muito político, que foi baseado em Esperando Godot, né? Fala dessa questão toda, né? Do que vem, do que não vem, na espera, essas questões todas. E aí foi feito um texto desse, a gente foi para o palco, apresentou, e a plateia estava lotada de políticos, de prefeito de Cachoeiro, do governador, todo mundo. A gente ficou assim numa tensão, porque se eles poderiam entender, né, de uma outra forma, achando que nós queríamos passar uma mensagem política ali na história, né, e depois nos dificultar nossa vida no Teatro Municipal. A gente não sabia como é que ia ser ainda as atividades no Teatro Municipal, estava inaugurando aquele momento, né? Uhum. E foi um momento que a gente ficou bem tenso depois. A gente acabou não pensando antes que nós poderíamos estar correndo um risco em fazer um texto político, né? Um texto assim, para uma plateia de políticos na inauguração do Teatro Municipal. Mas tudo deu certo. Tudo deu certo, eles gostaram, aplaudiram de pé e a gente continuou lá. O Cleiverson Pinheiro falou que foi top esse dia. O Cleiverson também é outro ator do Grupo Ela que está com a gente desde o Grupo Ela está todo aqui, gente, que chique. Obrigada, Grupo Ela. Porque a maioria das histórias que eu conto, né, que eu estou contando aqui, na verdade, né, todo esse início aqui é tudo com o Grupo Ela. Então o pessoal está aí, né, participando com a gente.
né? E tá ativo ainda o grupo, né? O grupo continua ativo. Continua, apresentamos sim. Ano passado a gente montou espetáculos novo, ano passado, apresentamos aqui, fomos no Festival de Curitiba. Este ano que a gente não fez nada por causa do isolamento social. Né? Você está atuando ainda, Lucimar? Oi? Você está atuando ainda? Sim. Esse espetáculo que a gente foi para Curitiba ano passado é um monólogo que eu faço. O Cleison toca violão no espetáculo e a Adriana canta ao vivo nesse espetáculo. São nós três no palco. Eu falo o texto, os dois participam dessa forma, né? Dessa forma. Então a gente continua trabalhando, graças a Deus. Ai, que bom. Né? E ainda em 2000, achei aqui a história da terceira história da Bela e a Fera, que aconteceu aí, em Vitória. Nós fomos participar do primeiro Festival Nacional de Teatro Infantil do Espírito Santo, organizado pelo Alvarito Mendes Filho. Nós participamos mais uns 2, 3 edições para frente, mas esse foi o primeiro, a gente foi com a Bela e a Fera. Fomos com um ônibus, com todo o elenco, era 33 pessoas no elenco nesse ano, um caminhão com cenário. Chegamos lá, montamos tudo no Teatro Carlos Gomes, aquela euforia danada, né? Um grupo do interior, novatos, indo para a capital, apresentando Carlos Gomes. O palco mais importante do estado, né? E aí a gente foi, montamos, começamos, casa cheia, né? Festival infantil, lotado de crianças de todas as escolas, aquela loucura toda, a gente apresentando. E aí chegou nessa época, eu já fazia Fera, eu já não era mais o príncipe, né? Já tinha começado a ficar mais velhinho, já tinha virado Fera e não mais. Aí lá, esperando no segundo andar do castelo, que é a primeira cena que a gente fazia da Fera, ele aparece assim no segundo andar, e aí de cima ele pula, ele não desce as escadas não, ele pula no palco para brigar com a Bela, que ele vê ela mexendo nos livros dele. E aí, quando eu pulo, a minha primeira cena, minha primeira participação no espetáculo no Teatro Municipal, no Carlos Gomes, quando eu pulo, eu caio com dos dois pés em cima da capa da Fera, tomo escorregando, caio sentado assim, no palco de perna aberta, assim. Primeira cena. Primeira entrada do Carlos Gomes. Um tombo. Na capital foi um tombo. Um tombo. Mas aí, graças a Deus, né? Graças a Nossa Senhora da Pena, padroeira dos artistas, a Adriana fazia a Bela. Ela puxa pro canto, assim, né? Na marcação cênica, nossa, quando eu pulo, assim, ela ia pro canto, pra beirada do palco, assim. Ela puxa, assim, eu fico de 4 no palco e vou atrás dela de 4, assim, gritando, fazendo a cena da Fera, até chegar perto dela e depois, aí eu levanto. A ideia é aquela disfarçada, o pessoal nas coxias morrendo de rir do meu tom. A plateia achava que era isso mesmo? A plateia 10, porque achava que era marcação de cena, e assim a gente foi. A plateia nunca sabe nossos erros, sempre acha que é marcação nossa. Graças a Deus, a plateia não conhece o que a gente monta. Vamos lá. Essa aqui eu não vou contar, essa outra aqui. Depois, se der tempo, eu... Tá bom. Em 2001, tinha, nesse período aí em Vitória, essa em Vitória também, tinha o Festival Nacional de Monólogos da cidade de Vitória. Isso. E aí nós fomos participar em 2001 com o espetáculo adulto, Emily, dirigido pelo Hélio Lugon, grande diretor lá de Castelo, né? Interpretado pela sua esposa Silvia Cole. E a gente foi, um espetáculo lindo, ganhou vários prêmios. Vamos apresentar aí em Vitória.
participar. E nós ficamos hospedados, naquela época, todo mundo que participava ficava hospedado no Cannes, né? Esse Hotel Cannes tem aí, Em né? 2003 foi assim. Então, e era muito legal. A gente achava muito chique, né? Aí, beleza, aí fomos. E aí, eu e o Mário, o outro ator, acho que você conhece o Mário, outro ator do Grupo Ela, a gente estava lá, nós íamos, eu não lembro aonde que nós íamos, que a gente tinha que pegar um ônibus. E nós fomos pegar o ônibus naquele ponto do ônibus que tem em frente o palácio, não tem? Na beira da Maré. Do outro lado da avenida, né? Do lado ali do porto, fica naquela curvinha ali, onde, do lado do sinal. Ficamos ali. Era um final de semana, um sábado, domingo, eu acho. E acho que a gente ia no shopping. Era de dia, eu acho que a gente ia no shopping. Ficamos ali. Aí parou eu, o Mário. E aí chegou um rapaz, parou do lado do Mário. E eu tô olhando em direção para ver os ônibus que vinham, esperando o ônibus. Eu olhando para a rua assim, tô vendo o Mário aqui e vendo que o cara encostou do lado dele. E eu vi que eles conversaram alguma coisa, trocaram, né, umas palavras. Aí eu pensei, pô, o que o Mário tá fazendo amizade assim com gente desconhecida no meio da rua? Né? Coisa, né? Sem cabeça. Aí eu olho mais um pouquinho assim, eu vejo que o cara tá dando um tranco nele, era um assaltante, querendo assaltar o Mário. Aí eu, puxa vida, e agora? Aí fiquei olhando. Aí passou um carro, passou outro carro, aí deu um espaço entre um carro e outro. Eu nem olhei, eu só fiz assim, garrei no braço do Mário, pulei na pista, saí arrastando ele pista fora e voltamos pro hotel. Gente, que doideira! De dia isso? Foi uma grande doideira, assim. A gente corremos um risco ali, né, dele ter visto. Eu não sabia se ele estava armado, se ele não estava armado, né, ele poderia ter dado um tiro na gente, na hora que eu puxei o Mário, ele poderia, né, ou esfaquear o Mário, alguma coisa assim. Mas na hora foi assim, o resultado assim, que eu resolvi, a forma que eu achei para tentar resolver o momento ali foi isso. Né? E a gente foi para frente, né? Que medo. Bom, deixa eu ver outra historinha. Essa historinha é legal. A gente foi já em 2003, nós fomos participar no Festival de Teatro de Guaçuí. Minto, desculpa, Guaçuí não. Guaçuí era outra história que ficou ali para trás. Depois eu posso contar. Mas se for participar do Festival de Curitiba, lá no Fringe, com o espetáculo Romeu e Julieta. Fomos também numa equipe grande, fretamos um ônibus aqui, fomos um ônibus próprio. Naquela época a passagem de avião era caríssimo, né, não tínhamos condições, elenco grande. Fomos com esse espetáculo para lá. Esse espetáculo não era do Grupo Ela, não. Era da De Palco e Companhia. Tipo como se fosse uma produtora que montava espetáculos. E aí fazia convite a atores de vários grupos diferentes, montava o elenco e montava só aquele espetáculo. E aí nós fomos com esse espetáculo. Curitiba, né, vocês sabem, tem espetáculo todos os horários, de madrugada, aquela coisa toda, né, aquela confusão danada. E aí, a gente, acho, se não me engano, foi a primeira ou segunda vez que nós tínhamos ido para Curitiba. Fomos muitas outras vezes depois, mas essa foi uma das primeiras. A gente queria ver muita coisa. E queríamos ver um espetáculo que acontecia meia-noite. É um espetáculo que falava de terror, né, de sobrenatural. Ele acontecia à meia-noite. E nessa vez que nós fomos, nós ficamos numa chácara em Colombo, que é uma cidade vizinha de Curitiba. Conseguimos uma chácara lá de graça e ficamos todos lá, hospedados lá. A gente vinha para Curitiba, ficava ali, depois voltava para lá. Aí resolvemos, né, um grupo, né, eram todos meninos que resolveu ficar para assistir esse espetáculo da meia-noite. Quando terminou o espetáculo, não tinha ônibus para voltar para Colombo. A gente não tinha como voltar para casa. E era uma situação bem
complicada, porque os hotéis ali eram caros e a gente precisava de dormir também. E aí nós encontramos um hotel que era um hotel desses que aluga quarto para sexo. E aí juntou aquele monte de homem alugando. Fomos para lá dormir. E aí ficamos pensando, a gente ria tanto, que o que o pessoal desse hotel deve estar pensando que esse de homem foi fazer dentro desse quarto. Imagina o que estava pensando. Exatamente. Mas não aconteceu nada, era todo mundo de amigos e a gente só queria acabar de passar a noite, descansar, passar a noite para não ficar na rua e voltar para casa. Na verdade, Curitiba é cheio de histórias muito engraçadas lá, né? Nós tivemos um outro momento que a gente ia voltar para ir para o local que nós estávamos hospedados, e a gente tinha que pegar aqueles ônibus que passavam no tubo, né? Tem o tubo, né? Você ficava, o ponto do ônibus é o tubo, você esperava o ônibus ali, né? E eles iam passando. A gente foi a turma, nessa tinha meninas também junto. Eu e mais um ou dois entramos pro tubo para esperar o ônibus. O pessoal que estava mais para trás, né, veio caminhando. Antes de chegar no tubo, apareceu 2 carros da polícia, encostaram, desceram um monte de policial armado, pegou todo mundo que estava naquela calçada, botou todo mundo no chão e começou a entrevistar um por um. E os nossos meninos foram todos para o chão, ficaram deitados no chão, naquela calçada suja, imunda, molhada. Ó, mas aí assim, eles mostraram, eles ficavam assim com crachá. Estão no festival, somos atores, estamos no festival. E aí os policiais liberaram eles foram para o tubo. E eu não vi nada, não vi o que tinha acontecido, né? E aí a gente pegou o ônibus e fomos embora. Mas foi um momento muito tenso. Eles ficaram com muito medo, né, os policiais armados, botaram eles no chão. Foi uma situação bem Coisas trágica. que artistas passam às vezes, né? Porque a gente sofre preconceito por aí. Bem trágica mesmo. Bem trágica. Nossa, vou contar essa história. Ela é triste. Ela é feliz e ela é triste. Feliz e triste. O Cleiverson tá falando assim, lembra do cachorro lá na chácara em 2002? Você lembra, Lu? É porque é uma chácara, ela ficava no meio de uma mata. Muito isolada. Lá em Curitiba. Lá em Curitiba, lá em Colombo. Uhum. E aí, era uma chácara onde ficavam, se não me engano, menores que eram cuidados por uma igreja. Eu acho que é a igreja presbiteriana, se eu não me engano. Uhum. Então, tinha vários pedaços da chácara ao longo da mata. E quando dava determinado horário, tipo 10, 11 horas da noite, o pessoal que tomava conta daquele espaço soltava um monte de cachorro pela chácara. E aí, quando a gente chegava e os cachorros estavam soltos, para conseguir entrar na casa era um sacrifício, porque os cachorros eram terríveis. Eram terríveis. Mas essa história, outra história que eu vou contar agora, ela é de 2006. Quando a gente fala que a arte salva, ela realmente salva. Salva e me salvou de verdade mesmo. Senão eu não estaria aqui hoje conversando com vocês. Nesse ano, a Colete Dantas, né, pessoa fabulosa, fantástica, uma Colete de paixão, já estava no SESC e ela tinha um projeto que era uma escola itinerante de teatro. Era na Secult, eu estava junto. Verdade. Era na Secult. Então, na Secult, exatamente. No SESC ela fez uns outros módulos para professores. Isso. Eu estava na coordenação junto com ela. Esse da Secult, verdade. E aí eu fui professor num módulo na região da montanha, aqui
em Vargem Alta e cuidei do de Cachoeiro aqui, né? E aí, um pouquinho antes de começar esse trabalho, eu conheci um grupo de amigos que pescava. Eu cheguei a ir pescar com eles em alto mar, aqui em Marataízes. E eles combinaram uma pesca na Amazônia. E aí foi o grupo pescar na Amazônia. Foram 10 pessoas aqui de Cachoeiro pescar lá. E a data, eles ficavam lá 2 finais de semana. Eles chegavam, ficavam o final de semana, passava a semana, o outro final de semana e vinham embora. Justamente nesse período, era o período desse curso de teatro em Cachoeiro. E eu coordenava. Então, eu não podia largar o curso para ir pescar com eles na Amazônia. E não fui na pescaria. E no domingo, dando curso, a gente lá no curso, lá no centro, chegou a notícia que o avião que estava retornando caiu. Aquela história do Legacy, lembra que o Legacy passou pelo avião e derrubou, e morreram 154 pessoas morreram. Se não me engano, acho que 4 aí de Vitória. No Espírito Santo foram 14 pessoas, acho que 4 daí de Vitória e 10 daqui de Cachoeiro. E eu, se não tivesse no curso, participando desse projeto, eu estaria com eles e teria morrido nesse acidente aéreo. Nossa, fiquei arrepiada. Nossa! Literalmente, a arte salvou, porque ela me salvou. Dessa vez não teria escapatória. E foi um projeto lindo esse projeto. Foi, né? Muito bom. Muito bom. Muito gostoso. Conhecemos muito. Eu, aqui no sul do estado, conheci muita gente do teatro nesse projeto. A Secult me abriu as portas para conhecer muita gente também. Que ainda não, já tinha um tempo de carreira, mas eu não conheci muita gente ainda de outros lugares. Nesse período de 2002 a 2010, eu participei bastante aí em Vitória, porque eu tinha feito amizade com Wilson Nunes, Wilson Henriques, né, pessoas maravilhosas. Faz uma falta, né, pra gente no nosso teatro, nas nossas artes. E aí eu só queria contar, né, um pouquinho que quando o Nunes estava com Por Favor, Matem Minha Empregada, né? E aí, né, com a Isaelma Jéssica, Edilson Pedrini, Altair Caetano, né, pessoas fantásticas, eu ia para aí, ficava na casa do Wilson Nunes, participava com eles lá, né, ajudando no que fosse possível as apresentações. Depois, a gente saía no Fusquinha do Wilson Henriques, um Fusquinha, que Fusquinha potente. Como aquele Fusquinha aguentava andar por Vitória. Sim. Verdade. Saía do espetáculo, ia para a boate, ficava na boate até de madrugada, depois ia para um barzinho na Rua da Lama lá, ou ia em Vila Velha, e aí amanhecia, a gente ia para uma padaria, tomava café e depois ia para casa dormir de manhã cedo. Histórias maravilhosas que eu vivi aí em Vitória com Wilson Nunes e Wilson Henriques. São, assim, fantásticas. Fantásticas. Falta mesmo. Lu, temos tempo para mais uma história. Mais uma? Mais uma curtinha. Bom, então eu vou só contar então, a última do ano passado. Mais uma da arte ajuda a salvar pessoas. Né, a gente realizando um projeto em Vargem Alta, cidade aqui vizinha, um projeto digital da Secult, né, que eu fui convidado lá por Vargem Alta para dar oficina de teatro lá. Aí eu convidei um outro amigo meu, Beto Rodrigues, que trabalha com teatro de lambe-lambe, de teatro miniatura, em Caxias. Ele foi lá dar aula também. E aí ele acabou tendo alguns alunos que eram da casa de passagem, da casa de abrigo. E chegou para a gente um garoto muito tímido, muito arredio, que não conversava, não ria, não participava com as outras pessoas.
passou meses para ele conseguir fazer um exercício de teatro junto com os outros jovens. Ele não participava de nada coletivo, só o que era individual dele. Muito tímido, e aí, através do teatro Lambe Lambe, Roberto foi trabalhando e ele foi conhecendo a história, ele foi se interagindo na produção do cenário, na produção dos personagens, na criação da história. Depois, com as apresentações que nós fizemos, várias apresentações, ele era da casa, né, de passagem, né, na casa do abrigo lá de Vargem Alta. Ele tinha mais 2 irmãos menores do que ele. E aí, no final do ano passado, lá já de outubro, novembro, ele foi adotado por uma família americana. A família veio e adotou ele e os outros 2 irmãos. E os 3 foram morar nos Estados Unidos com essa família. Mas nesse final, ele já estava participando dos exercícios de teatro, ele já conversava com as pessoas, ele já se relacionava com o grupo. Então, essa foi mais uma experiência do que a arte, do que o teatro pode fazer com as pessoas. Pode sim, a arte salva. Todos os tipos de arte. Ai, Lucimar, eu quero muito, muito, muito agradecer a sua presença aqui. Eu tenho um carinho especial por você. A minha carreira, desde que eu comecei, eu te conheço. E eu sempre fui muito bem tratada nessa cidade. Na Cachoeira, a gente tem um público maravilhoso. Sempre que a gente vai aí, a gente sempre tem público. Nunca tivemos problema com isso. Sou apaixonada por Cachoeiro, para a região sul do estado. Sou louca. E muito obrigada por ter aceitado estar aqui com a gente, sabe? Eu sei que o seu tempo está bem apertado, você está com um monte de coisa para resolver da Secretaria de Cultura e tal. Muito obrigada mesmo. Temos um carinho muito grande por você. Eu que agradeço estar com vocês. Vocês é um grupo de meninas, que eu sempre me refiro a vocês, as meninas de Vitória. O grupo perto de mim, sabe? Quando eu falo as meninas de Vitória, já sabe que são vocês, que são pessoas lindas de trabalhar, de se relacionar, não tem frescura, problemática, é o que nós temos, é o que nós vamos fazer, é isso que tem, é isso que vai ser lindo, vai ser perfeito. E o mais importante é fazer acontecer, é fazer a arte chegar até as pessoas. Isso é mais importante do que tudo, né? E vocês são desse jeito. O que vocês querem fazer é chegar até a arte de vocês, né, nas pessoas. Beijo, Luana. Um abraço para vocês. Ai, muito obrigada. Realmente essa é a nossa intenção de fazer a arte chegar em quem não tem acesso, inclusive. Acho que a gente tem... Nossa maior vontade hoje em dia é atingir as periferias das cidades, dos interiores, de onde for, para atingir as pessoas que não têm acesso. Ou trazer as pessoas também para o teatrão que a gente conhece, né? Mas eu acho que acho que é uma importância, isso faz parte, eu acho que, da nossa vida de artista, porque as pessoas que têm acesso à arte, elas vão aonde a arte está. Elas procuram, elas até viajam para a cidade maior para procurar a arte. E aquelas que não têm condições de ir até, nós é que temos que levar. É nossa função de fazer chegar até essas pessoas que não têm condição de ir até a arte. Muito obrigada pelo seu trabalho, por sua carreira maravilhosa. E continua atuando aí que a gente quer assistir. Eu quero ver esse monólogo, que eu não vi ainda. Que você falou que estava tá, beleza. Tá, o Cleison e a Adriana estão aí com a gente até agora participando do Grupo Elo. A gente vai voltar com o espetáculo, se Deus quiser, e vocês poderão ver. Ah, então tá bom. Então tá bom. Um beijo enorme. Adorei conversar com vocês. Gente, muito obrigada por estar aqui com a gente, tá? Essa live vai ficar gravada no nosso GTV, tá bom? Então, quem quiser acompanhar depois pode acompanhar, pode compartilhar essas histórias maravilhosas do Lucimar Costa, que tem, 40 anos de carreira. Tem que escrever as histórias, virar um livro. Já comecei, já pontuei aqui, por isso que eu quis anotar, porque já foi um primeiro guardar as memórias. Isso aí. Beijo. Muito, muito bom, muito bom. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Terça-feira que vem tem mais com Luana Eva, que vai estar aqui entrevistando nosso próximo convidado, tá bom?
Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, Tchau. tchau.